Muito bem, meus amigos, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao Teologia Explicada. Eu sou o professor Marcelo Guedes, eu sou professor de teologia já há mais de 10 anos e nunca falei de um assunto tão difícil como eu vou falar aqui, ou vou pelo menos tentar explicar, né? Este assunto ele é considerado o mais difícil de se compreender de toda a teologia. Eu estou me referindo à providência divina. Sim, parece simples, mas na verdade é um assunto bem complexo, bem cabeludo, e eu espero que no vídeo de hoje, após assisti-lo, você consiga compreender bem esse conceito. Então vamos pro vídeo. Pessoal, o que é providência divina? Antes de eu te trazer esse conceito tão importante e tão difícil, quero te fazer um pedido, né? Por favor, clica nesse botão de se inscrever. Quando você faz isso, você está falando para o YouTube para ele espalhar esse vídeo para mais pessoas, né? Então isso nos ajuda, nos motiva, contribui para o reino dessa forma também, para passar explicações de teologia para mais pessoas que têm interesse nesse assunto. Beleza, pessoal? Se você gostar do vídeo, no final não deixa de dar o seu likezão aí e me dá um feedback. É um conceito difícil que eu vou trazer aqui para vocês. Me dá um feedback nos comentários para saber se vocês realmente entenderam, se ficou claro aí o que é providência divina, né? Nós costumamos agradecer a Deus nas nossas orações por motivos diversos. O Senhor cuida de nós, na nossa casa, das pessoas que amamos, agradecemos o que temos, agradecemos pela provisão e cuidado. Contudo, isso significa que quando ocorrer uma catástrofe envolvendo algum desses itens, nós perderemos o motivo para agradecer a Deus? Deus, ele então falhou com seu papel de provisor? Não sei. Afinal, o que é providência divina? Etimologicamente, a providência vem do latim e ela tem duas partes. A vidência, que se refere a ver, e o pro, que significa interesse ou anteriormente. Mas a etimologia ela não determina o significado de uma palavra. E providência, como todas as outras palavras, significa exatamente o que é utilizado para dizer. Ou seja, o cuidado ativo de Deus para a sua ordem criada, incluindo nós, seres humanos, né? De forma a prever, condicionar, antever, cuidar, zelar, guiar em direção aos fins que ele mesmo tem designado. Providência, segundo o teólogo sistemático Wayne Grudem, este daqui, ele fala que é o tema mais difícil de se entender e de se estudar dentro da teologia. Pascoal ele fala de providência como uma atividade desse Deus trino pela qual ele conserva, cuida e governa o mundo que ele fez. Nessa definição, o mundo ele inclui tudo o que existe no reino natural, certo? E não tem problema algum em ver que isso ocorre para todas as coisas que nós reconhecemos como boas. Mas isso inclui todas as coisas ruins também, como o 11 de setembro, ou até mesmo como o Holocausto, ou até mesmo a morte de um familiar próximo. Deus está providencialmente no controle até mesmo sobre a maldade dos seres humanos. A atividade do homem, ela cai
como o menor de dois círculos. Imagine dois círculos, né? Imagine dois círculos. E um círculo menor cai em cima do círculo maior, tá? O propósito de Deus é o círculo maior, né? Então, sem a providência, nós simplesmente não poderíamos fazer nada. Teólogo sistemático que eu gosto muito, que é o Louis Berkhoff, ele analisa essa doutrina e disseca ela em três partes principais. Primeiro, preservação, que é a doutrina sobre a qual Deus ele mantém a existência, a natureza e as forças de todas as coisas que ele criou. Segundo, a concorrência, que é a doutrina que determina que ele trabalha em todos os atos de suas criaturas, então nada nunca ocorre independente de Deus, ou seja, ocorre sempre dependente de Deus. Deus é soberano, para ele todas as coisas são possíveis, determinadas, pré-determinadas. Ele anteviu tudo, ele sabe de tudo, ele está em todo lugar, então nada pode escapar dessa soberania de Deus, né? E terceiro, é a doutrina de que ele trabalha em tudo para cumprir os seus propósitos. Estabelecido então esse referencial teórico, voltemos às questões iniciais aqui desse vídeo, porque respondê-las requererá uma migração do campo das ideias para o cotidiano, né? Que é enriquecida de circunstâncias, muitas vezes frustrantes, e que nos parte o coração. Então, como que a gente permanece firme na fé, confiando no cuidado de Deus, quando nós nos deparamos com a tragédia diante dos nossos olhos? Como ficam as nossas orações e o nosso relacionamento com Deus e com o mundo e com o próximo diante de atrocidades como, por exemplo, um pai que é fiel a Deus e de repente ele encontra-se numa situação em que sua filha foi violentada? Como pode esse pai acreditar que Deus estava no controle dessa violência? Olha só. Romanos 8:28 diz: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, a primeira coisa a ser compreendida sobre providência é que controle não significa que Deus realiza ou faz ou deseja com que tudo seja feito. Eu explico. Para ver que controle é algo totalmente inclusivo, a pessoa ela precisa apenas considerar o que significa dizer que Deus não está no controle, o que é biblicamente inaceitável. Certamente nada se passa neste mundo que está fora do controle de Deus. Em nenhum momento Deus ele perdeu o controle e nenhuma outra força no mundo pode tomar o controle de Deus ou derrotar Deus. Os propósitos que ele tem determinado vão acontecer, custe o que custar, doa a quem doer. Além disso, os propósitos de Deus, incluem a existência do mal no mundo, quer queiramos isso ou não. A doutrina da providência divina, ela afirma que Deus ele cuida da sua criação. O Senhor não somente criou todo o universo, mas ele também o administra e o administra prudentemente. A segunda coisa que você precisa entender é que de maneira nenhuma Deus ele falha. Somos nós que falhamos. Somos nós que concebemos a ideia de que providência significa proteção
incondicional às intempéries da vida. Deus ele não nos coloca numa bolha. Jesus não nos prometeu que nós estaríamos livres de crise, mas que mesmo em meio às aflições, né, aflições estas que no original grego vai significar que nós deveríamos ter bom ânimo porque ele venceu o mundo. Terceiro, é que você deve entender que a consciência da providência ela nos leva diretamente à oração. Existe uma divisão clássica, né, nas orações existentes. Existe a oração de ação de graças, de intercessão, dentre outras. Contudo, o conceito anterior que deve motivar a nossa oração é a compreensão do ser de Deus, de que Deus ele é bom, de que Deus ele é misericordioso conosco. Afinal, se não fosse assim, nós sequer teríamos fôlego para orar. Nós oramos porque Deus é bom e não porque coisas boas nos acontecem. É por isso que nós nos dispomos a servi-lo diariamente, né? Não por nossas próprias forças, mas porque Cristo prometeu estar conosco todos os dias até o fim dos tempos. E aí vem a questão. O que fazer então no meio da crise? No momento da crise, não pense que Deus ele se esqueceu de você. Lembre-se que em meio à angústia é justamente Ele o primeiro a se fazer presente, a lhe consolar, lhe fortalecendo com a sua poderosa mão. Creia na providência de Deus. Ele cuida de nós, mesmo quando estamos completamente cegos pela dor. Que lindo, cara! Que lindo! Nas palavras do salmista, ó Rei, que na hora da angústia o Senhor Deus responda a sua oração, que o Deus de Jacó o proteja, que no seu tempo Deus lhe envie socorro e do monte Sião ele o ajude. Deus cuidará de ti e cada dia proverá. Fiquem com Deus.